E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Josué Machado, eu sou Tech Leader de contexto aqui dentro da Nelway, trabalho efetivamente atuando na área de dados. Hoje eu vim falar um pouco aqui para vocês de como que se dá a parte de engenharia de dados na Nelway. Beleza, então falando um pouquinho sobre mim, eu estou há aproximadamente 4 anos na Nelway, trabalho há 10 anos na parte de desenvolvimento de software, passei aí por vários pontos, trabalhei com Java, com mobile, enfim, com N categorias. E na Neo eu comecei efetivamente a trabalhar com dados, primeiramente com Python e depois com Go. Hoje eu atuo praticamente nessas duas frentes aí. Então, para começar falando sobre os dados, como se dá a parte de engenharia de dados da Nelway, eu tenho que explicar como que se dá como que é o caminho dos dados, da onde ele vem, para onde ele vai e qual o processo. A ideia da Talk é essa. A gente trabalha na Nelway com dados de fontes públicas, em sua grande maioria, e a gente disponibiliza esses dados numa plataforma. E a nossa equipe ali em dados ela é responsável por garantir essa coleta e disponibilização de dados, seria uma ETL, né? Coleta, transformação e load desses dados, garantindo a qualidade e garantindo a qualidade. Isso aí. Deixa eu passar. Bom, vamos lá. Como que nasce, como que se dá o caminho dos dados, né? Primeiro, se tem uma motivação. Tu tem que olhar para o dado de uma fonte pública e ver qual o valor que isso vai agregar para o cliente, para o produto da Neo ou para um determinado cliente. Como que se dá isso? Como que se dá essa fase que pode se dizer discovery? Dentro da área de dados, a gente tem algumas pessoas responsáveis por um determinado tipo de dados. Eles são os data owners. Dentro da área de dados, a gente divide os dados em pacotes. Então, a gente tem um pacote de processos judiciais, pacote de dados de empresa, de pessoa, pacote de dados de verticais, de risk compliance. Cada um desses pacotes tem uma equipe de engenheiros, um tech lead e um data owner, que é o dono daquele dado. É o dono daquele dado, e é ele que está olhando para as fontes e vendo se tem a possibilidade de a gente agregar valor ao produto Nelway ou a um app Nelway dado uma determinada fonte. Então, beleza. Ou pode vir também por demanda do PM, né? O PM traz uma necessidade de negócio, joga para o Data Owner, eles debatem e vê se pode se encaixar no produto. E essa fonte, então, ela é priorizada. Antes de ela passar pela fase de análise, ela passa por uma análise jurídica, que é uma equipe separada da área de dados, que valida se essa fonte, se a gente pode coletar os dados dessa fonte, se está adequado com a LGPD. Depois da análise jurídica, a gente vai para a parte de definição da fonte. Ou seja, o Data Owner vai olhar para aquela fonte, vai ver as regras de negócio, vai ver o que aquela fonte disponibiliza que pode ser agregado, vai analisar a complexidade, se ela tem CAPTCHA, onde que ela está alocada, a complexidade de chegar na informação, se vai ser arquivo, se é um HTML, enfim. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante, de como se dá a parte de coleta. Definição dos esquemas, ou seja, o que a gente vai efetivamente coletar. Então, beleza, seja na API ou na plataforma Neo, a gente vai disponibilizar um dado específico aqui que disponibiliza dados de processos judiciais, vou usar um exemplo, de algum determinado tribunal. Então, o Data Owner vai olhar para aquele site daquele determinado tribunal, vai observar os dados que vêm e vai ver, beleza, esses campos aqui eu quero que colete, vai agregar no nosso produto na saída de processos judiciais. Então, ele define isso tudo no escopo. Então, aqui ainda a gente está só olhando para a fonte, fazendo definições, pegando aval jurídico para coletar e vendo se faz sentido aquilo para o produto. Com isso pronto, a gente tem um esquema definido do que vai ser coletado, aonde vai ser coletado, a legalidade e a veracidade desses dados, a gente vai para a parte de desenvolvimento. Então, dada essa spec, que começou lá com o Data Owner ou com o PM, né? Se começou pelo PM, ele passou pelo Data Owner, entrou, isso já está dentro da área de dados, a gente vai efetivamente desenvolver essa tecnologia, essa fonte. Como que se dá esse processo de ETL? Hoje, dentro da Nelway, a gente tem um processo de produção de dados que ele é chamado que é o nosso PPD. A gente chama aqui de PPD, que ele é uma plataforma
de microserviços que facilitam a vida do engenheiro para desenvolver. A gente tem um framework para coleta de dados feito em Python, e depois vou falar um pouco mais sobre isso, e um pipeline de microserviços para limpeza e enriquecimento desse dado, todos feitos em Go. A parte de load ela se dá de forma automatizada, e a gente só garante que o esquema esteja consistente para disponibilizar esse dado, mas basicamente a parte de load dentro do ETL ele se dá de maneira bem automatizada. Assim. Importantíssimo para o fluxo do dado, para esse caminho que o dado vai percorrer, é a definição do esquema, é olhar para aquela fonte, como eu falei para vocês, e ver o que a gente vai coletar. E essa definição que vem pelo Data Owner, ou pelo Product Manager, não, desculpa, é só pelo Data Owner, e essa definição que vem pelo Data Owner, ela já está na documentação da coleta, e o engenheiro precisa seguir especificamente aqueles dados a serem coletados. Pode passar? Então, os esquemas são dois. O esquema de input e o esquema de output. Input como eu falei para vocês, a parte de coleta, ela se dá por um microserviço feito em Python que fica raspando o dado da internet. Só que ele é um microserviço isolado e ele precisa de um start. Então, dado a definição de regra de negócio, aqui eu estou usando de exemplo aqui na direita do slide, eu estou usando de exemplo um bot que utiliza uma data e o CPF da pessoa. Desculpa. Uma data e o CPF da pessoa. Esse é o input que vai motivar ou que vai startar a coleta do bot. Então, o Data Owner também vai definir isso, porque, por exemplo, tem fontes que são muito grandes. Se tu colocar só um CPF, pode ser que ele traga informação de toda a vida útil daquele dado para um determinado CPF. Então, a gente, por às vezes, limita para saber, beleza, eu quero informação, exemplo hipotético aqui, informação de processos judiciais desse CPF nessa determinada data. Então, o meu bot eu tenho um serviço que vai fazer o scheduler desses inputs, vai inserir no nosso bot, o bot vai receber essas informações, vai dizer, opa, tem essa input, aí o bot tem a validação para ver se está ok, para te não informar qualquer coisa e o bot sair coletando. Beleza, daí entra o esquema, né? Então, está definido o esquema, o bot valida se o input inserido está dentro do esquema de inputs. Tá ok? Então, agora eu vou para a fonte e vou coletar as informações, nesse caso hipotético, de processos judiciais para esse CPF, para essa determinada data. Ele vai fazer toda a lógica dele, vai pegar essas informações e vai inserir no pipeline, ou seja, jogar essas informações para frente, passar, baseado no output esquema. O output esquema, ele é o mais minucioso, acho que pode ser usada essa palavra. Ele é o mais minucioso para a parte de informação, porque ela é efetivamente o cliente vai consultar, que vai consumir no final do fluxo. Então, ele precisa estar extremamente alinhado para que ele não tenha inconsistência. A gente usa o padrão de JSON esquema para validação de input, desculpa. A gente usa o JSON esquema para validação de outputs. O que é o JSON esquema? É a especificação para o formato JSON que permite descrever e validar um arquivo JSON. Então, é exatamente isso. É um arquivo JSON que define, dado algumas regras, o que vai ser passado adiante de informação. E ele segue, importantíssimo isso, o backward compatibility. O que é o backward compatibility? Uma vez um campo existindo dentro desse esquema, como a gente está falando de grande volume de dados aí, ele precisa sempre existir. É muito custoso para a gente descontinuar um campo. É muito custoso. Então, exemplo hipotético de novo, isso não aconteceu, mas eu criei um bot de processos judiciais que ele coleta um campo chamado nome. Mas por alguma divergência, esse nome, ele na verdade não era nome, ele era nome advogado. Se eu estou falando em nome advogado, se antes eu criei o campo nome e agora ele é nome advogado, ele precisa para o fluxo ter esse nome advogado, quando eu passar adiante, eu preciso manter esse nome, porque digamos que eu processei milhões de processos antes, de dados antes, com o campo nome. No momento que eu criei um campo nome advogado, eu não posso deletar esse, porque eu tenho um histórico inteiro de dados com esse campo nome, que agora virou nome advogado. Então, tem que apendar um novo campo para manter a compatibilidade e não quebrar
todo o fluxo, porque a Nelway, a própria Nelway é cliente da área de dados. Então, eu estou disponibilizando esse dado depois, mas a gente vai mostrar em todos os lugares que a gente disponibiliza, mas tem outras equipes consumindo esse dado. No momento que eu não sigo um esquema, eu posso estar quebrando modelos de analytics, quebrando APIs que foram criadas em cima desse nome. Então, por isso que é importantíssimo a definição de um esquema na saída na criação de um bot, antes dele ser criado. Aqui eu deixei um link só para quem quiser saber mais sobre o JSON esquema. É o que a gente usa aqui. Beleza? Pode passar. Então, como eu falei para vocês, tudo isso opera dentro de um framework de microserviços que a gente tem dentro, chamado PPD. Pode passar? Que é a plataforma de produção de dados. Esse slide aqui mostra mais ou menos como opera o PPD e algumas tecnologias que a gente usa, tá? Então, onde que a gente inicia? A gente inicia na parte de coleta, né, obviamente, onde a gente tem microserviços, um microserviço para cada fonte, aproximadamente. Então, a gente tem aí mais de 500, a gente chama aqui de bot, tá? Então, se vocês escutarem eu falando bot ao decorrer da apresentação, saibam que eu estou falando de um microserviço de uma determinada fonte. Então, esses bots, eles operam baseado em regras de inputs e outputs. Essa tecnologia, ela é feita em Python. Então, a gente tem uma modificação da lib do Scrappy dentro da Nelway, que é o principal motor da parte de coleta. Então, hoje um engenheiro, se ele vai construir um novo bot em uma determinada fonte, ele vai pegar esse nosso framework, vai criar um novo projeto no GitLab dessa determinada fonte. Baseado no que o Data Owner descreveu de inputs e outputs, aí o engenheiro ele é capacitado para entender as dificuldades da fonte e contornar para chegar na informação. Aí tem CAPTCHA, tem proxies, tem sessão, então tem outros desafios, tem sites que tem muito JavaScript, a gente tem que contornar, tem N desafios que o engenheiro tem para desenvolver esse bot para chegar na informação. A nossa meta é chegar na informação e coletar tudo que foi previamente descrito. Assim. Claro que tem toda uma análise antes para ver se é possível chegar na informação, se não é algo impossível. Enfim, já foi feito esse discovery, mas o como é desenvolvido pelo engenheiro. Aqui vocês podem ver que tem o símbolozinho do Go também dentro da parte de coleta, porque alguns microserviços que fazem o load balance de CAPTCHA e proxy, eles são feitos em Go. Tá, mas beleza, do que você está falando? CAPTCHA e proxy, como assim? Hoje eu subo um microserviço em Python que é responsável por coletar um determinado dado de uma determinada fonte. E aí eu me deparo com CAPTCHA. E a gente está falando de um bot, né? De um robô que vai tentar chegar nessa informação. Como que esse bot vai coletar essa informação? Como é que ele vai passar pelo CAPTCHA? Então a gente tem um microserviço, a gente contrata serviços de terceiros especializados em quebra de CAPTCHA, e aí esse nosso bot ele tem a inteligência de identificar qual que é o tipo de CAPTCHA, né? E qual que é o tipo de CAPTCHA e qual que é o solver que eu preciso usar. A gente tem N solvers, são N empresas que a gente contrata, chama esse microserviço, que daí ele é feito em Go, e ele vai ver, beleza, estou recebendo aqui um CAPTCHA V3 que eu preciso quebrar, e aí o engenheiro sabe que o melhor solver de CAPTCHA para solucionar esse determinado CAPTCHA é o X. Então ele passa para esse nosso serviço, dizendo, quero que tu quebre um CAPTCHA V3, usa esse solver aqui. O nosso serviço avalia, manda lá, pega a resposta, o nosso bot recebe e trabalha. Beleza, recebi a resposta desse CAPTCHA. Vou trabalhar nisso, né? E aí segue a request para até chegar na informação. Mesma coisa o proxy. O proxy é um pouco mais simples, porque não precisa quebrar alguma coisa, a gente só precisa contornar, porque a gente está falando de robôs que ficam batendo N vezes no mesmo site, pode ter o bloqueio de IP. Então a gente tem serviços que disponibilizam IPs, né, proxies, para a gente bater de diversos locais e chegar nessa informação de forma mais simples, mais fácil. Além disso, a gente tem um storage, que a gente salva, alguns sites disponibilizam arquivos, e aí para auditoria, a gente consegue salvar esses arquivos. Então, beleza. Cheguei num PDF aqui que é uma parte de um processo judicial. Beleza, eu não vou usar isso nesse determinado momento. Então, um bot, ele não é responsável por parsear um PDF e parsear um HTML também. Então,
por vezes, tu chega num auto de um processo, um PDF que não é relevante para aquele dado, para aquele esquema, então eu só vou fazer um upload para ser usado depois na parte de enriquecimento e tratamento, tá? Temos também bots que são exclusivamente de parsers de arquivos, mas aí é outro tipo de bot, ele também opera desse mesmo jeito, só que não precisa de captcha e proxy, porque a gente já tem o arquivo em mãos. Mas a gente não atribui muitas funcionalidades ao mesmo bot. Então acaba que se tu tem que parsear um arquivo, às vezes a gente faz um pré-bot. Primeiro bot, ele vai lá e faz o download e o upload desse arquivo que a gente quer e passa adiante para um bot seguinte que vai fazer exclusivamente o parser e aí vai seguir a mesma coisa, o protocolo de esquemas e tudo mais. Tá? Dado isso, a gente usa o Rabbit e a gente está migrando agora para o Kafka também, né? Para quesito de comunicação de filas, e a gente salva essas inputs e outputs em collections do Mongo, tá? Você tem um símbolozinho ali só para aplacar todas as tecnologias que a gente tem. Dado a coleta, a gente vai para a parte de processamento e higienização. Aqui a gente já está falando de microserviços em Go. Eu vou detalhar isso depois, tá? Mas só para vocês entenderem o que a gente faz. Como que a gente opera? A gente tem microserviços em Go que utilizam dados do Elasticsearch e do Mongo, do Postgres também, para enriquecer e transformar esse dado. Beleza, a gente já tem a comprovação da fonte, a gente passa esse dado adiante. Depois eu vou explicar um pouco mais como que você dá esse processo. Depois disso, também em Go, a gente faz a parte do organização e enriquecimento. A gente tem um conceito chamado Golden Record, que é o dado final. Toda a transformação de como ele estava na fonte, porque por vezes a fonte, o bot não é responsável por transformar esse dado, tá? Então ele vai só coletar e no final eu preciso chegar com algo que faça sentido para o negócio, né? Tudo isso está especificado de acordo com o data owner que o data owner definiu. Então eu coletei o dado, eu enriqueci, tudo isso a gente está falando da mesma parte do engenheiro de dados. Aqui nesses dois círculos do meio a gente está falando da parte de transformação mesmo do dado. A gente vai transformar, colocar algumas regras, e aí vai gerar uma entidade de negócio, que é o que o dado lá do Tribunal X, que a gente estava falando antes, vai se transformar numa entidade, vamos chamar aqui uma entidade de processos judiciais, por exemplo. Dado esse dado, é isso que o cliente vai consumir. E quando eu falo cliente, eu não estou falando só cliente externo, é todo mundo que consome os nossos dados dentro da Neue. Porque dentro da área de dados, reforçando, nossos clientes são, além de tudo, é toda a Neue. Tem outras equipes que consomem esse dado. Eles consomem a partir do dado enriquecido da parte de organização e enriquecimento. Depois disso, gerei essa entidade, de novo, salvei ela, e aí eu vou passar adiante, que é a parte de disponibilização, que é a parte de load. Mas isso é tudo bem automatizado, a gente meio que faz um post dizendo, ó, estou registrando esse tipo de entidade nova, e aí ele vai conseguir espalhar esse dado para todo lugar. Ele tem, de novo, não vou me adiantar aqui, tem um slide só para falar sobre isso. Importante, além da linguagem de programação Go, dentro da área de dados, a gente desenvolveu uma linguagem de programação que a gente chamou de DPL, que ela é excepcionalmente feita para transcrever dados em regras de negócio. Não vou detalhar aqui, ela é feita em Go também. Eu não vou detalhar aqui porque isso daria uma talk completa aqui. Tem gente capacitada aí para falar bem sobre o que participou da parte de desenvolvimento. Mas ela aumentou muito a produtividade da galera e simplificou muita coisa que, por vezes, no Go, nesse caso, ficava um pouco mais complexo, tá? Pode passar? Beleza. Entrando na parte da coleta, eu acho que eu me adiantei um pouco aqui no slide anterior, mas é mais ou menos aqui um gráfico de estrutura de como se dá a coleta. Se vocês olharem o bot Snelway, ali naquela camada de bot Snelway, é o bot efetivamente codado e implementado para pegar dados de uma determinada fonte. E ali são os microserviços de proxy, captcha e o files, que é o nosso storage. Desculpa. Então, se falando aqui em bot Snelway, ali em cima a gente tem os três microserviços que eu falei antes, que são responsáveis a auxiliar na fase de desenvolvimento, que é a quebra de captcha, de proxy e o armazenamento de files, que é o storage. E ali embaixo tem o scheduler de inputs, scheduler de captura, ou seja, recebe input, salva na coleção qual input que foi usada, usa para o bot inserir, e o mesmo microserviço que é responsável por gerar inputs, ele é responsável por receber essas outputs. Então, você pode ver que ele tem que é um ciclo ali, né? Então, ele manda inputs para o bot, e o bot manda para ele de volta, a gente usa um sistema de fila aí para fazer esse controle, tá? Processamento e higienização. Então, de novo, agora eu vou tentar entrar um pouco mais a fundo. Como é que se dá o processamento e higienização? De novo, o Data Owner, aqui muitas vezes auxiliado com o engenheiro que vai desenvolver,
definem regras para o dado de transformação desse dado, regras de higienização. Então, beleza. Vou usar um exemplo bem simples aí do ponto 1. Ó. Agregação de dados de outras entidades. Então, eu posso agregar o nome se o documento bater com a nossa base de pessoas. O que eu tenho? Eu tenho o meu CPF aqui e a minha fonte só disponibiliza CPF. Então, naquele processo judicial hipotético que eu usei lá antes de exemplo, ele vai lá, busca essa informação e só traz o CPF. Mas eu quero o nome dessa pessoa, para o cliente é valioso. E a gente tem uma base de pessoas. Então, o nosso processo judicial, na hora que ele está passando pelo pipeline, vai dizer assim, vai ter uma regra definida assim para aquele dado, de novo, definido pelo Data Owner, dizendo assim, eu quero que para esse campo aqui a gente aplique a regra de agregação de nome e cria um campo novo. Então, ele vai lá e diz assim, beleza, para o CPF desse cara aqui, me dá o nome que tu tem na base de dados da ANEEL. Ele fala, beleza, aqui é o CPF do Josué, então criamos um campo baseado no nome dele. Ou até baseado no CPF parcial, tentar cruzar para trazer o CPF correto. Esse tipo de coisa é tudo definido, de novo, antes de começar o desenvolvimento, para a gente ver se o dado no final vai ser consistente. Criação de novos campos. Então, se o campo X é igual a A, então eu quero criar um novo campo igual a B. Seja ele qual for, mas é uma regra. Então, a nossa entidade de negócio vai ter um campo novo igual a B que o bot não coletou. Então, beleza, porque daí na nossa regra de processamento e higienização tinha. Foi definido. E ainda limpeza, né? Que eu estava falando aqui mais de higienização, mas por exemplo, aqui o item 13 entra na parte de remoção de caracteres especiais. Pode vir um texto totalmente zoado, cheio de ponto, traço, lixo, assim. Então, por padrão, a gente usa tudo em caps lock sem nenhum caractere especial e, obviamente, com muitas exceções. Mas, basicamente, a gente tem um domínio de limpeza de dados que, beleza, para o campo... Vou usar o contexto de processos judiciais, que é o que está mais familiar aqui na mente. Então, tem o campo assunto lá, que é um negócio gigantesco, lá cheio de informação. A gente vai limpar alguns caracteres especiais. Então, nesse caso aqui, ó, se um texto que o cifrão de dinheiro underline é para tratar exclamação, ele vai virar um texto que é para tratar. Então, eu limpei todo o lixo que tinha, botei em caps lock e agora eu tenho um dado mais conciso para ser passado adiante. Show? E aí a gente está falando de um monte de tratamento. Aqui eu só trouxe um grão, assim, tem N tipo de tratamentos, porque pensa que a gente está trabalhando com dados de 500 vertentes, de 500 fontes diferentes. Todos esses dados estão disponíveis para eu fazer agregação. De novo, todos com asterisco, porque tem que ter análise jurídica. Tem dados que a gente não pode utilizar para fazer agregação. Mas, de regra geral, tu tá ali, passa pela análise jurídica, pode usar para agregar? Beleza, então agrega e enriquece esse dado. Limpa, enfim. Outro ponto? Outro slide, por favor. E agora sim, o enriquecimento, né? Então, a parte do enriquecimento, assim, em termos de microserviços, eles são microserviços separados, mas as funcionalidades são bem parecidas. Aqui a gente tem um conceito de Golden Record, que é o que eu estava falando antes, que é o dado que vai ser consumido pelo cliente. De novo, o cliente é todo mundo que consome os nossos dados. Então, baseado em tudo que foi coletado, tudo que foi enriquecido, limpado, criado novos campos, aperfeiçoado. Então, eu tenho esse dado aqui que vai ser consumido. Aqui tem um exemplo bem simples, que é sócios da empresa X versus sócios capturados na fonte A com participação, né? Isso é uma informação, mais sócios da empresa X capturados na fonte B com documento. Então, tenho duas informações de sócios, né? De mesmo lugares, só com informações diferentes. Eu junto isso e crio uma entidade de sócios. Outro exemplo, de novo, processos judiciais. Eu tenho, sei lá, 40 tribunais sendo coletados, muito mais, mas enfim. Todos eles têm uma estrutura de processo judicial bem parecida. Então, eu tenho lá várias fontes diferentes, com tratamentos diferentes, que a gente consegue chegar num dado, num Golden Record, que seria chamado de dado de processo judicial, ou seja, entidade de negócio de processo judicial. Então, eu estou disponibilizando um dado aqui, em conjunto com N outras fontes, para ser consumido. Esse dado aqui é o maior cuidado, é o nosso bem mais precioso, esse dado final aqui, porque é o que é consumido, é o que gera valor para o negócio, é o que ocorreu em tudo quando a gente falou ali da pipeline, que veio lá desde a definição, análise jurídica, limpeza, tratamento, até ele chegar aqui. Esse é o dado que vai ser comercializado. Então é ele que daí vai ser, de novo, a parte do ETL do load, ele é feito de forma automatizada, ele que vai ser disponibilizado. Show? Pode passar. Aqui vamos falar um pouquinho sobre a disponibilização. Pode passar aí.
aqui é mais um contexto geral de onde que a gente disponibiliza esse dado. Pô, Deus, tu falou aqui que a distribuição é de forma automatizada, mas vai para um monte de lugar. Sim, vai para um monte de lugar. A gente disponibiliza esse dado via API, via o Neo Apps, que é a nossa plataforma, vai para um Data Lake, vai para o BigQuery e vai para um Power BI. Tudo isso, nós como engenheiros de dados, que temos toda essa preocupação da coleta e tudo mais, tratamento, enriquecimento, desenvolvimento, se preocupamos em carregar esses dados em um determinado local, e aí é uma outra equipe que dá suporte, e aí ele vai mandar esses dados, vai espalhar esses dados por aí. Ficou ruim essa frase. Aí vai espalhar esses esses dados de modo organizado pela Nelway. E aí tu vai poder consumir. Porém, se o dado estiver inconsistente, ele vai estar inconsistente na API, no app da Nelway, no Data Lake, vai estar em todo lugar, né? Porque é o mesmo dado sendo persistido em vários locais. Então por isso que é o cuidado gigantesco com esse dado. Show? Pode passar. Beleza. Falei um pouco de como que funciona todo esse caminho do dado, como que nasce o desejo para uma determinada fonte, ele é disponibilizado, mais ou menos como é feito, mas e essa cultura de desenvolvimento que é utilizada para empregar. E aqui não é na área de dados, mas é na Nelway como um todo, tem que deixar isso bem reforçado, é uma cultura, mas eu quero só trazer um pouco porque a gente está trabalhando com um volume de dados gigantesco, diariamente passam milhões de dados pelo nosso pipeline, né? E aí eles são separados em esses packs, cada pack com esses pacotes de dados, né? Cada um com a sua responsabilidade, trabalhando todo em cima de uma plataforma. Mas como que você dá esse desenvolvimento, assim? Então, beleza, pode passar. São uns pontos de atenção que a gente mantém como cultura mesmo dentro da área de dados. Então, a gente vamos começar pelo code review, tá um pouco invertido, mas todo MR, todo merge request que um engenheiro vai fazer em todo microserviço de uma fonte nova ou até de uma manutenção não vai ser aprovado sem teste. Então, vai passar por um code review da equipe. Por vezes a gente tem, como eu falei para você, a gente opera em cima de uma plataforma. Essa plataforma, ela também é responsável por olhar esses MRs nossos, principalmente no que diz respeito aos microserviços. E o time como um todo, não só dentro do pacote que o engenheiro opera, como fora também, olha para esses MRs para poder ser aprovado. Então a gente faz um review bem minucioso porque a gente trabalha com um volume muito grande de dados. E se a gente trabalha com um grande volume de dados e com 500 fontes voláteis, é muito fácil é muito fácil de a gente ter problema, porque a gente não tem o controle da fonte, que é nosso principal provedor de dados. Então a gente tem que estar com já que a gente não tem o controle da fonte, todo o resto tem que estar muito sob controle do engenheiro e da área como um todo que está desenvolvendo. Então a gente tem um review minucioso para saber como que o cara está desenvolvendo. Cara, esqueceu um if aqui, por exemplo. Esqueceu de validar se uma tag dentro do teu HTML que tu está parseando não vai retornar um erro quando tu tentar parsear. Então, desde esse nível bem no grão até um olhar mais arquitetural. Por que tu está fazendo um monte de request para chegar nessa informação se tem um caminho mais simples por aqui? Desse nível. E o que ajuda muito, tá? Ajuda muito. E é cultural, a galera já entende. Ninguém vai deployar mais sem ter o review de pelo menos 2 companheiros de time. E todo desenvolvimento é orientado a teste. De novo, se eu pegar, ou qualquer engenheiro for pegar um código para revisar de qualquer microserviço, vai estar testado. No mínimo, unitário de integração. Todo o PPD, alguns serviços eles não têm teste de benchmark, mas unitário de integração e análise estática tem todos os microserviços e a gente tem um serviço que faz um teste end-to-end. Beleza, vamos jogar em produção? Beleza, passa por esse teste end-to-end que vai olhar desde o dado sendo gerado para o bot até a disponibilização. Se está ok. Beleza, então a gente já passou pelo code review, testou, né? Fez o teste, fez análise estática, consistência do código, rodou um teste end-to-end. Por vezes a gente usa um ambiente de QA também para fazer uma terceira validação. E aí sim, beleza, agora vamos disponibilizar esse dado. Meu Deus, parece muito burocrático. Não, o jeito que se dá de forma até bem otimizada todo o teste. Porque quando
Quando vira cultura, né? A cultura não nasce com uma pessoa, a cultura é coletiva. E todo mundo que entra no time já vê que todo o time já abraçou essa ideia, então já faz parte do profissional, o engenheiro de dados da Nelway, trabalhar com essa cultura. Ah, beleza, eu preciso testar. Ah, eu vou olhar o código do meu colega, eu preciso ver se ele testou. E, enfim, e aí fazer todo o processo e aí disponibilizar assim na parte de produção. Além disso, de testes de code reviews, a gente tem chapters de contexto, ou seja, como a gente está espalhado, a gente tem diversos pacotes de dados, às vezes a gente se comunica com code review, a gente tem um chapter semanal, a gente tem um chapter quinzenal, onde todos os engenheiros da área, a gente está em torno de 40 engenheiros hoje, mais o pessoal que mantém a plataforma, se reúne para discutir algum tópico que esteja pegando, para ver se tem alguma solução. Ah, descobriu um jeito novo de coletar dados de uma determinada fonte que disponibiliza desse jeito. Ah, descobri um novo jeito de parsear PDF. Ah, criei uma nova feature da DPL, né? Lembrando, voltando ali, DPL é a nossa linguagem de programação para gerar regra de negócio. Desenvolvi uma nova feature da DPL para poder, que vai melhorar isso aqui para o nosso contexto. Não tem nenhum exemplo agora. Ah, beleza. Todo mundo fica sabendo, questiona tudo mais, e aí leva para o seu pacote de dados, depois dada essa comunicação, e aí fica sabendo e consegue desenvolver ali dentro. Porque eu acho que hoje, no contexto de pandemia, com equipes remotas, a comunicação se tornou importantíssima, né? Mais do que nunca importantíssima. A gente tem que estar sabendo o que está acontecendo na área que a gente trabalha. Então, esses chapters ajudam bastante a gente ter clareza e saber para onde também a área está indo, porque, como eu falei para vocês, plataforma também está aqui dentro, eles estão fazendo uma melhoria que agora, daqui, sei lá, prevista para daqui um mês, vai modificar totalmente o jeito de coletar, vai facilitar um microserviço que gera inputs. A gente tem que estar sabendo. Então, a gente traz esse chapter para conversar. Eles trazem também, porque eles têm a visão muito da plataforma. A gente traz debate regras de negócio. Eles usam isso para desenvolver e melhorar o nosso PPD como um todo. O PPD foi algo, acho que vale ressaltar aqui, o PPD foi algo desenvolvido dentro da própria Nelway. Ele é um framework que vem crescendo com o tempo. A gente está aí mais de 6 anos com ele desenvolvendo. Ele vem crescendo e melhorando com o tempo. Outro ponto, a gente tem mentorias também, então a gente trabalha com processos de mentoria dentro da área de dados para capacitar também engenheiros que têm desejo em melhorar em um determinado ponto. E além disso, algumas equipes, isso eu trouxe aqui porque isso é bem arbitrário. Como a gente trabalha em pacotes de dados isolados, eu fico olhando mais pelo contexto como um todo aqui, mas olhando mesmo, tá? Então, se um determinado pacote de engenheiros de dados, lá, de uma determinada vertente, se reúne para fazer um mountain time e resolver um problema, isso aí é ótimo, e a galera tem se reunido bastante para resolver problemas em conjunto. E aí os resultados têm sido bem positivos, pelo que eu tenho observado. Então, que no momento que te reúne com a galera para resolver um problema, todo mundo aprende junto. Acho que de cultura é isso. É para trazer uma visão geral de, beleza, a gente está aqui trabalhando num pipeline, a gente tem o caminho inteiro do dado, e aí a gente aplica esse tipo de cultura da parte de desenvolvimento dentro da área de dados para que o processo seja o mais confortável possível. Obviamente, a gente tem muito que melhorar ainda, mas a gente está continuamente melhorando o PPD e o processo como um todo. Então, pessoal, de cultura de desenvolvimento, acho que é isso. Já passei por todos os pontos aí, desde como o dado é coletado na fonte até a disponibilização e como que a gente opera. A gente tem, obviamente, evoluído muito nesses últimos tempos, a equipe cresceu bastante, mas a gente tem muita coisa para evoluir ainda, né? Se ficou alguma dúvida, qualquer coisa, pode me procurar. Acho que o link do meu LinkedIn vai ficar na descrição do vídeo. Venham conversar comigo se ficou alguma dúvida, converse, interesse, troca de ideia. Estou disponível aí, só falar, gente. Beleza? Valeu, muito obrigado.